Muito boa tarde a todos novamente. Acho que agora já podemos dar início à conversa com o especialista, né? Como a classificação e degustação de cafés agrega valor na venda. Então, esse é o tema dessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo de agora à tarde, desta tarde. Eu me chamo Flávio Amaral, sou analista técnico da Coordenadoria de Inovação e Conhecimento do Sistema FAENG, e nessa edição da Conversa com o Especialista, nós convidamos a Elga Andrade, turismóloga, mestre em administração com ênfase em gestão de cadeias produtivas, pós-graduada em cafeicultura empresarial, barista e instrutora autorizada pela SCA, Key Grader e instrutora credenciada do Senar Minas, gestora de projetos promocionais e educacionais e tem 11 anos de experiência no mercado de cafés especiais. Elga, primeiramente, gostaria de agradecer aí o aceite do nosso convite em fazer parte, né, dessa SIC 100% digital. É um enorme prazer ter você conosco em mais esse desafio e seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Olá, Flávio, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite, agradeço ao Sistema FAENG, Senar e Mais, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, que nós, instrutores aí da área de qualidade de café, fazemos em várias ênfases, né, para atuar junto aos produtores e trabalhadores rurais. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e aí você me confirma se está visualizando, se está me ouvindo bem e me vendo bem. Flávio, por favor. Perfeitamente, pode ficar à vontade. Só antes de você iniciar a sua fala, só deixar um recadinho aqui para todos os participantes. Quem tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Pode mandar no chat, que eu vou repassando para a Elga aqui ao longo da apresentação. Ok? Combinado? Combinado, maravilha. Então, vamos lá. Bom, então o nosso convite de hoje aqui para o estande da FAENG foi para falar um pouco sobre como a classificação e degustação de cafés pode agregar valor na comercialização do café, né? Como os produtores e produtoras podem utilizar essas ferramentas de conhecimento do seu produto para poder potencializar, né, a sua introdução no mercado, como você vai se posicionar e ter um melhor retorno desse produto, né? O Flávio já me apresentou aí, né? Eu trouxe aqui só, né, mas algumas informações que eu acho legal relembrar, né? Além de credenciada pelo sistema FAENG Senar para atuação na área de classificação e degustação de café e de barista, eu tenho também outros trabalhos, né, com vários parceiros e clientes aqui em Minas Gerais e também em outros lugares aí do Brasil e do exterior. Tive a oportunidade de ser credenciada pela SCA, que é uma grande uma entidade que representa aí mundialmente a educação e o aprimoramento, né, da qualidade dos cafés no mundo inteiro. E estou consultora do programa Ganha-Ganha, que é um programa da ONU Mulheres pela promoção da equidade de gênero dentro das cadeias de produção e das empresas, né? E junto com a IWCA Brasil, que é a Aliança das Mulheres do Café, nós promovemos diversos projetos focados principalmente na educação, né, das mulheres produtoras e profissionais do café. E sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, nós vamos começar com uma introdução, um pouquinho de história, né, do que é a classificação e degustação de café, como é que ela começou, por que ela foi desenvolvida, né, como ferramenta para balizar e organizar esse nosso conhecimento para o mercado, como as diferentes metodologias que existem hoje podem auxiliar o produtor e a produtora a agregar valor ao seu café, e depois a gente vai fechar falando um pouquinho sobre a metodologia que avalia os cafés commodity, que são os cafés comuns, aqueles tradicionais que a gente já está acostumado, você que é consumidor final está acostumado a comprar, encontrar nas gôndolas do supermercado, e você que é produtor comercializa, muitas vezes atrelado à bolsa, né, a preços de bolsa, na corretagem, através de cooperativas. E depois um pouco dos cafés especiais, que são
representam uma nova oportunidade de mercado, são cafés diferenciados e que trazem alguns, né, um vocabulário e algumas percepções diferentes sobre esse produto, e está tão em voga, né, tá tão na moda se falar dessa diferenciação dos cafés. Né? Vamos começar então falando o que é a classificação e degustação de café. Né? Então, a classificação e degustação, ela nada mais é do que um processo de identificação, né, de descrição da matéria-prima, que é o café beneficiado cru, que a gente trabalha, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, e ele nos dá uma informação, né, uma série de informações sobre a identidade daquele café, o que a gente vai esperar desse produto, e como é que a gente enquadra ele dentro do mercado, quanto a preço, quanto a perfil. Né? Um pouquinho de história para a gente entender como é que a gente chegou lá. Né? Então, o primeiro registro que a gente tem aqui no Brasil, né, de 1836, no Rio de Janeiro, que foi durante muito tempo o principal porto em que foi realizada a exportação dos cafés brasileiros, foi a primeira vez que a gente ouviu falar de alguma segmentação, uma separação de acordo com a qualidade, né, com informações que a gente captura daquela matéria-prima. Né? Então, nesse período aí, só para contextualizar, o café entrou no Brasil em 1727, lá no século XVIII. Então, mais ou menos um século depois, a gente começou a ter registros realmente de uma classificação desse produto. E ele era classificado de uma forma muito simples, né? Com primeira sorte, que são aqueles grãos, os grãos mais graúdos, os grãos maiores, mas que ainda tinham, né, uma certa falta de homogeneidade no aspecto visual, então, que a gente chama de grãos chumbados, manchados, com pintas ou com pequenas quebras. Segunda sorte, que é segundo nível de qualidade, onde a gente já tinha grãos mais desiguais, né, grãos de menor tamanho e já esbranquiçados, ou seja, afetados pelo armazenamento, pelo tempo guardado, né, ou então por um mau armazenamento, e aquilo que era considerado a pior qualidade, e um termo que a gente usa até hoje, que é a escolha, ou seja, o resto, o restolho, aquilo que não está aceito na primeira sorte, na segunda sorte, a sobra era comercializada também como esse restolho, né, essa escolha. Já alguns anos depois, em 1860, a gente começa a ter um refinamento dessa metodologia para identificar o produto, e começa a ter uma diferenciação um pouco mais clara. Então, começa a diferenciar conforme a procedência, e a gente já vê um início da relevância da informação da característica regional, né, do microclima, condições edafoclimáticas, que a gente chama, né, o conjunto de solo, umidade, chuvas, relevo, todas as informações, né, que a gente coleta daquela região e que afetam a característica do café. E aí o café começa a ser separado pela sua procedência. Um café serra acima, ou seja, um café de mais altitude, mais diferenciado. Café serra abaixo, que eram aqueles com menor altitude, geralmente em áreas que tinham que eram vales, né, regiões mais próximas de cursos d'água, e que tinham um processo de amadurecimento diferente, geralmente não atingiam uma qualidade igual aos cafés de altitude, né, de montanha ou serra acima. E também começamos a falar de grau de limpeza e dos cuidados que o produtor tinha no preparo. Então, eu começo a falar de um café, de um produto mais fino, né? E aí a gente começa a ter essas outras regulações, né? Essas outras categorias aí. Primeiro, boa, regular e ordinária, né? Que é aquela primeira sorte. E a segunda sorte, que é comumente chamado de segundo boa, regular, segundo regular e segundo ordinária também. Ou seja, começa a ter uma discriminação maior em cada uma daquelas categorias, né? E, por fim, o canjica, né, que era aqueles grãos mais quebrados, né, mais o final realmente, o restolho daquela separação por qualidade, né.
E a gente só vai ter um aprimoramento dessa avaliação dos cafés e mesmo atrelar a característica física do café a um preço no mercado, quando a gente tem em 1885 a criação da Bolsa de Nova York, né? Então eu começo a ter uma classificação mais unificada e ela começa a ser baseada em amostragem do café. Então, nesse período, a gente começa a utilizar 450 gramas. Hoje a gente usa 300, né? Só para fazer esse contraponto. Mas a gente usava uma amostra de 450 gramas e era classificada quanto à quantidade dos seus defeitos, quanto à peneira, que é o tamanho desse grão, tamanho da fava, e dividia a qualidade desse café em 10 tipos, né? Desses 10 tipos, né, em 1904, o tipo 10, que é o equivalente à escolha, ele foi retirado da classificação, né? E em 1928 também sai o tipo 9, ficando então os tipos, né? Café tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que são os tipos que a gente avalia dentro da classificação oficial brasileira, né? Então, em 1885 já começa esse procedimento muito parecido com o que a gente tem hoje, mas só em 2003 é que ele é regulamentado, formalizado como uma classificação oficial brasileira, por meio dessa documentação aqui, né, dessa legislação, que é a Instrução Normativa número 8, que sai em 11 de junho de 2003. E aí esse regulamento, ele traz, ele regulamenta, né, ele traz um standard, um padrão da identidade da qualidade desse café beneficiado cru. Então, a gente começa a ter uma mesma linguagem, né, no mercado, já institucionalizada, que facilita o entendimento tanto do vendedor quanto do comprador da característica desse café, né? E dentro dessa classificação oficial brasileira, a gente começa a ter uma clareza maior sobre a característica do café, que antes era simplesmente dividido, né, de uma forma muito grosseira, e para quem comprava o nosso café lá fora, basicamente eles entendiam um café de melhor qualidade como um café Santos, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido essa nomenclatura, que era o café que saía pelo Porto de Santos, né? E o outro café que saía pelo Porto do Rio de Janeiro como um café Rio, né? E às vezes, em alguns lugares também, o café Minas Rio, era produzido ali na região antiga Zona da Mata, né? Hoje Matas de Minas, e saía exportado também pelo Porto do Rio, né? Então, esses dois termos, né? O café Santos e o café Rio, eles chegam, né, como nomes comuns no mercado, mostrando a procedência desses cafés, mas eles começam a ser entendidos também como uma indicação da qualidade, da característica desse produto. Então, a gente tem um café Santos, era principalmente o café do sul de Minas, um café de São Paulo, que chegava a esse porto com mais facilidade, e eles tinham uma certa característica de qualidade. Eles eram cafés que já tinham um processo de pós-colheita mais estruturado, que apesar de colhidos verdes, né, durante muito tempo a gente colheu uma grande quantidade de frutos verdes, né, na nossa cafeicultura brasileira. Mas apesar desses verdes, ele não embolorava, ele não fermentava com tanta facilidade, porque o clima ajudava durante a secagem do café, né? A condição de relevo e clima ajudava. Então, esse café Santos era um café que chegava com característica de grão verde, mas não de grão ardido, de grão preto, né? De outros problemas mais graves no café. Então, era o famoso bebida dura, é vendido lá fora como café Santos. Apesar de Santos não ter um pé de café, né, todo o café que saía por aquele porto recebe esse nome de Santos. Enquanto isso, né, os cafés que vão saindo pelo Porto do Rio, muitas vezes eles já tinham uma característica de um café que já sofria fermentação, que já sofria ataque de fungos, de micro-organismos, tendo uma qualidade mais baixa pelo fato da umidade ser muito alta no período de secagem, às vezes a secagem mal conduzida, né? Áreas de terreiro muito reduzidas faziam com que a gente aglomerasse muito os frutos, né, na hora da secagem.
E aí esse café do Rio de Janeiro, né, que saía pelo Porto do Rio, recebe essa nomenclatura de Café Rio ou Café Minas Rio, quando vem de Minas Gerais. E essas nomenclaturas, elas contribuem depois, né, para na classificação oficial brasileira, na nossa legislação, a gente estabelecer nomes que vão designar a qualidade do café que a gente está vendendo, né? Então, com a classificação oficial, a gente começa a desatrelar um pouco, né, o nome da característica do produto ao porto onde ele é exportado e começa a associar mais com a característica sensorial, com a bebida que a gente está oferecendo, né? E aí surgem de forma regulamentada 3 padrões de bebida, né? O padrão Bebida Rio, que é aquele que eu comentei, que já ficava, né, associado a essa bebida de pior qualidade, uma bebida que tem característica de iodoforme. O que é isso? Gosto de remédio, gosto de iodo, mofado, embolorado, então tinha muitos problemas, né? O Café Santos, ele acaba sendo substituído na nomenclatura por um café bebida dura, ou seja, aquele café pesado, né, o hard no termo em inglês, em contraposição ao café suave, que é a nomenclatura, né, tradicional dos cafés da Colômbia, café da América Central. Então, enquanto os cafés da América Central e da Colômbia eram leves, eram cafés descascados, cafés com menos corpo e também com menos verdes, menos grãos verdes, a gente tem aqui o contraponto, que é a bebida dura, um café que a gente faz pelo processo natural, com a casca, então a gente tem mais corpo, né, mais estrutura, mas também tem uma quantidade maior de grãos verdes. Então essa bebida dura ficou associada na metodologia a uma bebida que tem a característica de grão verde, que é a característica de adstringência, né, aquele gosto de fruto que não amadureceu. Em algum momento, né, antes dessa classificação, né, o Brasil começa a ter alguns processos melhores de pós-colheita e a gente começa a sentir a necessidade de ter uma nomenclatura que designe esse café que não é duro, não é pesado, não é adstringente, que ele é mais suave, é mais semelhante aos cafés de boa qualidade que eram comercializados na Colômbia, na América Central, mas que não são cafés suaves, porque eles não levam aquele mesmo processamento pós-colheita. E aí surge o contrário de dura, mole. Surge essa nomenclatura para designar os cafés que não têm a presença do grão verde, do grão imaturo, né? Então, bebida suave, delicada, já traz a acidez, não traz a astringência, né? E são bebidas de melhor qualidade. Então, a gente começa, né, por meio da história, a gente começa a entender o porquê da gente ter chegado, né, nessa nomenclatura, que na verdade são conceitos para a gente separar o café conforme a sua qualidade, né? E ok, né? Então a gente chegou em 2003, a gente teve a instituição, né, da instrução normativa que regulamenta o comércio de café, e aí eu começo a falar uma mesma língua com todos os compradores, né? Mas como que essa metodologia pode me auxiliar, né? E por que surgiram outras metodologias para a gente avaliar o café, né? Por que aqui no Brasil a gente faz dessa forma, né? Separação duro, riado, rio, mole, e a gente se baseia muito no tipo, né, na característica física do café para vender o produto, enquanto lá fora eles desenvolveram uma metodologia para avaliar cafés especiais, por exemplo, né? Qual a diferença entre elas, quando que eu vou usar uma ou usar outra, né? Então vamos falar um pouquinho disso, né? Como é que essas metodologias podem nos auxiliar, né? A primeira que a gente falou, né, essa classificação oficial brasileira, ela regulamenta hoje ainda todo o nosso comércio de cafés commodity, que são os cafés produzidos em grande escala, cafés de volume e que são homogêneos, né? São cafés que a gente não está preocupado com rastreabilidade, a gente mistura lotes de diferentes propriedades, muitas vezes é comercializado via cooperativas, então a cooperativa faz ligas e vende de acordo com um padrão, né? E por que
que a gente utiliza essa metodologia? Ela é útil para que a gente tenha um padrão do seu café, que esse padrão, né, que você encontrou pelo seu café, ele seja atribuído a um preço de mercado. Então, existe a bolsa que regulamenta a precificação do café conforme os padrões, né? E você possa, assim, atribuir um preço a esse café no comércio, né? Então, muitas vezes, quando o produtor faz negócio com um comerciante, né, uma corretora, uma cooperativa, uma exportadora de café, ele já tem uma tabelinha, né, onde ele consegue identificar qual o preço, né, quanto vale aquele café dele hoje, né? E ele consegue vender esse café com base nesse preço de mercado. Essa classificação, ela nos permite isso, né? Claro, esse preço só é vantajoso para o produtor desde que o custo de produção dele esteja abaixo do preço de venda. Mas essa metodologia é muito útil, então, para a gente estabelecer principalmente tipo, né, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 8, e para a gente categorizar essa bebida com relação aos seus defeitos, tá? Guarda essa informação aí, a questão foco em defeito. Enquanto isso, né, mais ou menos na mesma época em que a instrução normativa regulamentou a COB, em 2000 a gente teve também a regulamentação, né, da metodologia da SCA, que é a Specialty Coffee Association, ou a Associação de Cafés Especiais, né? Quando a metodologia foi criada, era a Associação Americana, né? Então era SCA com 2 As, e hoje ela se uniu à SCA Europeia e hoje são uma organização só, né? Então, o que é essa metodologia que foi criada nos anos 2000? Né? Ela é um guia de procedimentos que é unificado internacionalmente. Então, a mesma metodologia usada por qualquer comprador em qualquer parte do mundo vai ser a metodologia que a gente vai utilizar aqui. E ela tem um protocolo para eu definir qual é o ponto de torra, como eu vou fazer a catação dos defeitos, como eu vou fazer o preparo dessa amostra e vou provar e utilizar um formulário para me orientar com relação à pontuação desse café. E aí, por meio de pontos, um sistema de pontuação que avalia 10 atributos no total, que foram muito estudados, né, e definidos por especialistas como relevantes para definir a qualidade, a característica desse café, né? Esse sistema ele leva a uma pontuação final. E aí a gente considera que é um café especial quando ele atinge pelo menos 80 pontos nessa escala SCA. Tá? Existe uma terceira metodologia também, que é muito comum, ela às vezes é confundida com a metodologia da SCA, que é a metodologia do Cup of Excellence. Cup of Excellence é um concurso que é organizado mundialmente desde 2000. A primeira edição desse concurso foi aqui no Brasil, realizada pela BSCA, na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, e já fazem, então, 20 anos, né, que acontece esse concurso no Brasil. Assim como tem aqui, tem em várias partes do mundo, né? E esse concurso, ele tem o objetivo de ranquear os melhores cafés do país naquele ano safra. Então, eu não quero simplesmente saber a nota desse café, a característica desse café. Eu quero determinar qual é o melhor entre eles, quais são os 10 melhores cafés, né? Esses cafés vão para leilão e eles são vendidos a preços exorbitantes no mercado, né? Aqui tem uma cena, só para vocês terem uma ideia de como é a dinâmica do concurso, né? Os de azulzinho aqui são todos juízes, essa é uma foto do ano passado, antes da pandemia. Então, são todos juízes, os de amarelinho são todos voluntários que estão montando todo o protocolo para que eles possam provar. E vocês imaginem, então, né, fazer um protocolo da SCA, que é aquele em que eu coloco 5 xícaras na mesa, tem todo, né, um procedimento a ser seguido, um formulário super complexo, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e fazer isso com 500, 1000 amostras de café. Então, é muito trabalhoso. E aí, por isso, foi desenvolvida uma metodologia que é muito semelhante à da SCA, mas que tem como objetivo facilitar
o ranqueamento desses cafés quando eu estou provando muitas amostras e com muitos provadores, tá? Então, por isso, ela inclui, né, ao invés de 5 xícaras, o provador ele degusta só 2 xícaras por amostra, e aí a relevância estatística, né, para eu saber, né, se realmente aquele café é o melhor. Eu tenho várias repetições, então eu provo só 2 xícaras, mas tem outros 10 provadores provando cada um 2 xícaras. No final, a gente teve 20 xícaras provadas. Então, eu consigo ter uma relevância grande, né, estatisticamente na hora de definir qual é o melhor desses cafés. E uma curiosidade é que nessa metodologia a gente não tem a pontuação do aroma, tá? Enquanto na metodologia SCA o aroma é um dos atributos mais valorizados, né, mais avaliados. E a gente não pontua aroma no caso do Cup of Excellence, porque os provadores estão acessando 10, 12, 15 amostras ao mesmo tempo ali na mesa. Então, eles não conseguem chegar até aquela amostra e sentir e avaliar o aroma daquele café no tempo que seria justo para todos serem avaliados. Então, por isso a gente não pontua. Eles descrevem, então, se acharam alguma característica interessante do aroma, da fragrância do café, a gente descreve, mas a gente não pontua esse atributo para não ser injusto com os cafés que são avaliados em momentos diferentes. Né? Então, essa metodologia ela é bem parecida com a da SCA, mas ela tem um processo um pouco diferente, uma dinâmica diferente para ser realizada em concursos. Né? E a gente tem uma quarta metodologia que eu acho importante a gente colocar nessa comparação, que é uma metodologia de avaliação de cafés torrados. Tá? Todas as 3 que eu falei até agora, COB, SCA e Cup of Excellence, são metodologias que avaliam a matéria-prima, ou seja, o café cru, para que ele seja depois vendido a uma empresa que vai torrar e que vai desenvolver o seu perfil de torra e colocar esse café no mercado. Né? Já essa quarta avaliação, ela é uma avaliação do café torrado, ou seja, do produto final que está sendo servido ou que está sendo vendido para o consumidor ali no supermercado, ali na cafeteria. Né? Então, ele é um programa que foi desenvolvido pela ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, tá? E esse programa, é o Programa de Qualidade do Café, o PQC, é um programa que a associação usa para avaliar os cafés das empresas associadas. Né? Então, tem muitas marcas de café que não passam por essa avaliação porque elas não são associadas. Mas o programa ele tem objetivo educativo de mostrar para o consumidor qual é a categoria que aquele café se encontra em termos de qualidade e também não só da matéria-prima, mas qualidade da torra, né? E também de dar um feedback para as empresas associadas de como está a característica daquele café, se ele entra dentro daquela classificação, né? Ou se a empresa às vezes precisa fazer alguma correção para que aquele café esteja dentro da categoria que ele está sendo vendido. Né? Então, uma diferença crucial aqui é que esse café é avaliado já na forma que ele chega ao consumidor. É o pacotinho de café, ele é lá retirado no supermercado, no ponto de venda. A gente tem, né, a BIC tem uma equipe, né, lá via Sindicafé São Paulo, que vai coletando amostras do supermercado e faz a avaliação desse café da forma que ele está sendo entregue, seja em grão, seja ele já torrado e moído. Né? O que faz com que seja totalmente diferente da avaliação da matéria-prima. Né? Vamos pensar que se eu tenho um grão, por exemplo, um campeão de concurso, né, o melhor café lá do Cup of Excellence, né, e eu tenho esse café, matéria-prima de excelente qualidade, mas aí a indústria faz uma torra, né, e muda esse perfil, faz uma torra às vezes não adequada, né, torra muito escuro. Então, eu consigo, nessa metodologia, avaliar também o efeito da torra, para ver se aquela torra está dentro do padrão que é esperado naquela categoria. Né? Que categorias são essas? A metodologia da ABIC diferencia o café como tradicional, superior e gourmet. Tá? E o grande motivo de eu ter trazido
né, essa última metodologia também, é para mostrar para vocês um pouco como funciona o raciocínio de cada uma das metodologias e como a gente compara, né? Que eu tenho certeza que vocês já se perguntaram, né? Ou algum cliente de vocês já perguntou: seu café é especial? Seu café é gourmet? Seu café é superior? Né? Seu café é bebida dura, bebida mole? Como é que eu vou saber a diferença? Né? Vamos supor que o meu café foi pontuado na metodologia SCA e ele atingiu 80 pontos. Né? Então, significa que eu tenho um café que pode ser chamado de café especial. Né? Agora, se eu for falar em uma outra metodologia, se eu for usar um outro vocabulário, né, para definir esse café, um café que tem mais de 80 pontos nessa metodologia, ele com certeza vai estar na categoria dos cafés bebida mole, né? Porque é um café que ele vai ter sabores agradáveis, não vai ter defeitos, não vai ter a astringência da bebida dura, né? Então ele é um equivalente ao bebida mole, né? E se a gente for lá na metodologia da ABIC, do café torrado e moído, né? Se ele é um café de 80 pontos e o torrefador faz um bom trabalho, faz jus a essa matéria-prima, ele vai entrar dentro da categoria gourmet. Né? Para ser um café gourmet, ele tem que atingir essa nota mínima de 7,3, né? Então, ela, né, entra numa categoria muito próxima aqui do café especial. Mas olha que interessante. Se eu tenho um café de 73 pontos na metodologia SCA, ele é o equivalente a 7,3, né? Ou seja, um café gourmet. Só que ele ainda não é um café especial. Tá? Então, é interessante a gente observar que cada metodologia tem a sua finalidade, né? Elas podem ser, a gente pode transferir, né, um vocabulário para outra, mas a gente pode entender que nem sempre são compatíveis, né? Eu posso dizer que todo café especial, ele atende aos requisitos para ser um café gourmet, desde que ele seja torrado adequadamente. Se ele é um café gourmet, para ele ser considerado especial, a matéria-prima que eu usei para o café gourmet tem que ter tido 80 pontos. Né? Então, nem sempre um equivale ao outro. A gente precisa analisar dentro de cada metodologia. A classificação oficial brasileira avalia o café commodity, né? Tem algumas vantagens. A da SCA, ela avalia o café especial, então só faz sentido eu entrar nessa metodologia se eu tiver um café diferenciado. Não faz sentido eu buscar provadores que tenham registro da SCA, né, os Skill Graders, para poder avaliar um café que não tenha um mínimo de qualidade. Né? E se eu resolvo torrar o meu café e encaixar em alguma categoria para o consumidor final, eu posso usar essa nomenclatura aqui. Basicamente, essa é a comparação que a gente faz. Né? E aí a gente fica sempre com a pergunta, né? Mas ok, então, né, como é que eu vou saber qual metodologia que eu devo utilizar? Se eu devo trabalhar só com o mercado de commodity, usar COB, ou eu devo me aventurar, né, nos cafés especiais e utilizar essa metodologia, né, diferente. Né? Então, como é que a gente vai identificar, né, o que é melhor para a gente, o momento que é melhor para a gente? Né? Quando eu tenho um café que eu não conheço a qualidade dele, a classificação oficial brasileira ela é muito importante. Tá? Ela é aquela que vai me informar qual é o perfil do meu café, em que faixa ele se enquadra, tanto com relação à sua característica física, quanto em relação à sua característica sensorial. Tá? E aí eu vou conseguir definir, né? Todas essas categorias aqui, elas são definidas no laudo que a gente faz de classificação oficial brasileira. Tá? Então eu defino, né? Se ele é um café arábica ou canéfora, a subcategoria, né? Qual a peneira, formato e o tamanho dos grãos, né? E uma peneira mais alta geralmente vai me dar um preço diferenciado. Eu consigo avaliar a qualidade dessa bebida, né? Bebida arábica ou bebida robusta. Qual é a qualidade? Né? Então, eu tenho um café
bebida rio, bebida dura ou bebida mole, né? Eu avalio de uma forma geral, genérica, né? E eu consigo avaliar também a classe, que é a coloração dos grãos. Então, se os grãos estão em tons de verde, esverdeados, denota, né, me mostra que eu tive uma seca bem feita, que eu tive um processo pós-colheita bem feito, né? Se eu já tenho cores mais chumbado, amarelado, acinzentado, esbranquiçado, né, característica de café envelhecido, né, significa que eu já tive problema e que provavelmente a qualidade da bebida vai ser inferior, né? E a grande vantagem, né, eu acho que o ponto que ajuda muito ao produtor nessa metodologia é a definição do tipo do café. O que é o tipo? Quantidade de defeitos que são encontradas em uma amostra bem feita de 300 gramas de café. Então, quando eu faço uma amostragem desse café, eu preciso, primeiro de tudo, ser fiel à minha amostra. Eu preciso trazer uma amostra que mostre realmente o que tem naquele lote. Se ela não for fiel, eu vou, às vezes, avaliar o meu café de uma forma, na hora de eu comercializar, o lote não vai bater com a amostra que foi apresentada, e eu não consigo entregar esse café, né? E o tipo, ele, por meio dessa identificação dos defeitos, tá? Eu consigo entender o que eu fiz de errado e como eu posso melhorar esse café, né? Então, a informação de quais defeitos eu tenho, ela é muito importante. Por isso que, para quem está, principalmente para quem está começando a conhecer a qualidade do seu produto, é muito interessante você fazer a catação e separação dos defeitos. E não só fazer o percentual de cata, ou seja, tirar tudo que é defeito e pesa. 10% de cata. Ok, eu sei quanto eu vou vender esse café com 10% de cata. Mas que cata que é essa? Será que tem defeito verde? Será que é quebrado? Será que é ardido? Porque ao saber qual defeito, eu sei se eu tenho que mudar minha colheita, ou eu tenho que mudar e regular uma máquina, eu tenho que ter um trabalho melhor no meu terreiro de secagem. Eu consigo diagnosticar onde é que está o ponto que eu posso alterar e ter um produto melhor, né? E só para ressaltar aqui, a gente tem na classificação COB essas categorias em que a gente busca qual a característica de qualidade, ou seja, né, qual o tamanho do grão, qual a cor do grão, né, o aspecto, tudo isso vai me dar o quanto de qualidade ele tem. E o tipo, eu estou focando em quantos defeitos ele tem. Então, ao saber quais são esses defeitos, eu consigo buscar a correção de problemas que vão melhorar a minha qualidade global, né? Aqui só para mostrar para vocês a classificação das bebidas do café commodity, né, ela é muito genérica, né? Basicamente a gente consegue separar Riada, Rio, Riozona, que são aqueles cafés que passaram por processos de mofo, de emboloramento, fermentação negativa, né? Problemas durante o preparo dos grãos. O bebida dura, quando eu tenho, né, café com gosto de café, não tem nada demais, mas eu tenho presença de uma astringência, uma aspereza, ele pode estar com uma característica mais assim de amadeirado, ou um gosto de banana verde, gosto de caqui verde, que é o que mostra que o café tem grãos imaturos, né? E a categoria dos bebida mole, que mostra tudo de bom que eu tenho no café. Então, eu tenho uma diversidade de sabores, né? Eu não tenho aqui a astringência da bebida dura, mas a metodologia da classificação COB, ela não me explica, ok, eu tenho um café bom, mas como é que eu descrevo esse café? É acidez alta ou baixa? Tem sabor frutado, floral, chocolatado? A gente não sabe, né? É por isso que é interessante, a partir do momento que eu conheço a matéria-prima desse café, né? Qual que é esse produto que eu tenho, quando eu já conheço de um pouquinho, né? Eu já sei qual o padrão de bebida lá na COB que eu tenho e qual o tipo desse café, eu posso separar aqueles lotes que vale a pena eu investir em uma avaliação mais criteriosa deles, né? E aí o produtor pode se capacitar para isso, ou ele pode contratar o serviço de um profissional que tem essa capacitação, né?
E aí a classificação de cafés especiais, ela faz também uma classificação por defeitos, ou seja, a gente pega, no caso dessa metodologia, 350 gramas de uma amostra desse café, cata os cafés da mesma forma muito parecida que a gente faz a catação do café na COB, e aí eu vou verificar a existência ou não de defeitos que são inaceitáveis. Tem alguns defeitos mais graves que são totalmente inaceitáveis, então a gente já não pode classificar ele como especial se ele tiver esses defeitos. O que eu faço então? Eu posso rebeneficiar esse café, eu posso retirar esses defeitos graves para poder ter um lote com um valor agregado maior, né? E aí eu preciso fazer a conta, botar na ponta do lápis, para ver se vale a pena eu investir nessa separação, né? Então, fazendo o contraponto lá com a bebida, com a classificação COB, para eu ter um café especial, eu não posso ter um tipo pior do que o tipo 2. Ele permite uma certa quantidade de defeitos, né, 4 defeitos no total, em uma amostra de 350 gramas, né, mas eu não posso ter mais defeitos do que isso, senão eu preciso rebeneficiar esse café para poder ter um produto de melhor qualidade, né? E quanto às características de qualidade, né, além da quantidade de defeitos, a gente também avalia nos especiais a cor, o aspecto, a umidade, se esses 3 atributos estão padronizados, tá? Então, aqui a gente só vai garantir que eles estejam em padrões aceitáveis para comercialização, tá? Mas, geralmente, né, quando o café, a gente coloca ele na xícara, ele mostra uma bebida de qualidade, e eu fiz, né, a checagem, ele é um café do tipo 2, ele vai atender muito provavelmente aos outros critérios, né? E como que eu avalio a qualidade dessa bebida? Eu vou pontuar esse café em 10 atributos. E aí a hora que todo mundo assusta, né? Mas vocês não precisam assustar não, porque esse é um conteúdo que ele é bem complexo, mas que por meio dos cursos do Senar a gente consegue desenvolver, né, e aprimorar junto com os produtores, né? Mas esse formulário aqui, ele vem, né, com essas reguinhas aqui para a gente fazer a avaliação desses 10 atributos: fragrância, aroma, sabor, retrogosto, que é o gosto residual que fica na boca depois que a gente engoliu o café, a acidez, que é uma característica da bebida de boa qualidade, né? O corpo, que é a textura do café, a uniformidade, que a gente avalia, né? A gente abre 5 xícaras daquele café e avalia se todas as xícaras estão iguais ou se ele está mostrando alguma desuniformidade, né? O equilíbrio de todos aqueles sabores, as características da bebida, se a bebida é doce, se a bebida é limpa, né? Limpa de ser transparente, de ser uma bebida que não tem nada ali de desagradável, me distraindo da característica de sabor positiva do café, né? E uma avaliação geral, que muita gente acha que essa avaliação geral é a opinião do provador, né? Mas, na verdade, a gente entende como uma avaliação que modula tudo aquilo que o provador percebeu. E ela traz uma referência, né, do quanto o provador acha que aquele café é complexo, é completo, ele tem estrutura, o quanto você defende aquele café. Não, esse café é um café bom, estruturado, ele tem boas características. Essa que é a avaliação geral. Aí, no final, cada um desses atributos aqui a gente pontua de 6 a 10. Por que de 6 a 10? Se tiver menos que 6, não vale a pena eu trabalhar essa metodologia. Então, eu vou voltar lá para a COB, né? Então, eu só vou avaliar aqui aquele café que tem pelo menos nota 6 nos seus atributos, né? E aí a gente faz a soma de todos esses atributos e verifica se deu pelo menos 80 pontos. Significa que ele é especial. É especial, está resolvido? Não, né? É um café especial com 80 pontos? Com 82? 84? 88? Como é que eu descrevo? Ah, ele é mais frutado, é mais chocolate, é mais floral, é encorpado, ele é equilibrado. A descrição qualitativa dele é importantíssima na hora de definir qual é o cliente que você vai ter para esse café,
né? Então, muitas vezes você tem um café de pontuação alta, 86 pontos, 88 pontos, só que o seu cliente que você está acostumado a vender não paga mais por isso. Por quê? Porque ele não tem um cliente, um mercado, para ele distribuir que pague mais por essa matéria-prima boa. Então, qual que é a solução? A gente vai buscar clientes que valorizem o produto que a gente tem. Eu não vou vender café especial para uma corretora que trabalha só com café bebida dura, mole, né? Ou então dura para melhor, por exemplo, né? Se eu vendo esse café no meio, né, do volume, eu posso estar perdendo a chance de ter um produto vendido por um melhor preço, né? E aí, volto de novo na questão, é importantíssimo a gente aprender a calcular os custos que a gente tem com cada processo, né, para saber, vale a pena eu separar esse lote, rebeneficiar para que eu tenha, né, por exemplo, eu tinha um lote lá de 100 sacas, vale a pena eu separar essas 10 aqui, que são um café excepcional? Quanto que eu vou vender a mais, né? Qual que é o diferencial que eu vou ter sobre esse café? E fazer a conta, se vale mais a pena eu vender aquelas 10 separadas do resto, ou se vale a pena eu manter esse lote inteiro, eu vou ter um lote de média qualidade, mas eu vou ganhar no preço global. Essa é uma estratégia que só o cafeicultor, como um empresário, um empreendedor, vai poder tomar essa decisão, né? Com o auxílio de um técnico, com o auxílio da assistência técnica e gerencial, né? Como o Senar dá, por exemplo. Elga, Oi. Estamos chegando na nossa reta final aqui desse nosso Perfeito. papo. Vou pedir para você terminar a sua apresentação, tá? Uhum. E a gente encerrar a nossa live aqui só te passando aí esse tempo que nós temos. Uhum, Ok? perfeito. Então, Temos mais 2 chegamos minutinhos. junto, Flávio. Chegamos junto. Então, a Beleza. pergunta é essa, né? Qual a melhor forma de agregar o valor ao meu café? Depende da sua estratégia, né? Então, para você desenvolver a sua estratégia, decidir qual vai ser a sua estratégia, é importante você mapear a qualidade do seu café. Nessa imagem mostra aqui, né, um produtor fazendo uma catação seletiva ali de cada um dos seus talhões, né, e deixando esses lotes separados para provar e descobrir se ele tem alguma bebida de boa qualidade e o que ele pode fazer com ela. Então é isso, Flávio. Podemos passar aí para as perguntas, para a nossa interação. Beleza, Elga, muito obrigado aí. Foi uma grande aula. Aprendi muito com você mais uma vez. E eu vi aqui no chat que não temos perguntas, né? Então, eu vou aqui agradecer a você mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, né, por aceitar esse nosso convite e mais esse desafio, tá bom? E aí, lembrando e convidando a todos que estão nos acompanhando que hoje, às 7 horas, às 19 horas, com o Roberto Gregatti, nós temos uma outra conversa com especialistas. Você sabe identificar os defeitos que afetam a qualidade do café? Então, não percam essa oportunidade. E na sexta-feira, dia 20, às 11 horas da manhã, com Henrique Frederico, como ser mais eficiente na adubação do cafeeiro. E aí, lembrando ainda, né, que o Sistema FAENG lançou videoaulas inéditas na plataforma educacional e aguardo todos vocês lá. Ok? Muito obrigado mais uma vez, Elga, e obrigado a todos aí pela companhia e pela presença. Eu que agradeço, Flávio. Um bom SIC para todos e eu estou à disposição.